Oi pessoal, eu sou o Lucas Alencar e hoje a gente vai ter mais um Lucas Resenha, que na verdade eu vou tirar as dúvidas mais frequentes sobre o meu forno. Mas antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você pode me acompanhar também lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. E as suas dúvidas pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder você. Bom, eu já fiz o vídeo de resenha do meu forno, se você ainda não assistiu eu vou deixar aqui no card para você clicar e assistir, porque nesse vídeo eu vou responder as dúvidas mais frequentes lá no comentário do vídeo da resenha. Então eu vou começar pela dúvida que mais perguntam pra mim, que é sobre o tamanho do forno. Então eu vou pegar a trena e medir junto com vocês. Então vamos para as medidas internas. Ele tem 44 centímetros de largura, 34 centímetros de altura e a profundidade do forno é de 39 centímetros. E aí já me perguntaram se tem como assar, por exemplo, uma pizza com uma forma de 30 centímetros de diâmetro. Tem como, porque a largura é maior do que esse tamanho. Já me perguntaram se tem como assar um peru de Natal. Eu nunca assei peru de Natal nesse forno, nem aqui em casa, pra ser bem sincero. Mas eu acredito sim que cabe um peru de Natal dentro do forno. Se você tiver com dúvidas se cabe ou não cabe, se você já fez, por exemplo, eu recomendo você medir a sua forma, que você costuma fazer essa preparação natalina, então compara com as medidas internas do forno. Eu acredito que tem como sim que cabe, porque no manual tem o tempo de forno para se você vai assar um peru, então eu acredito que cabe sim dentro desse forno. Lembrando que este forno aqui, ele tem 59 litros, então para mais detalhes, clica e assiste o vídeo da resenha. E agora as medidas externas. Então o meu forno tem 59,5 centímetros de altura e de largura, e a profundidade dele é de 50 centímetros. E essas medidas externas você vai levar em consideração quando você for encaixar o seu forno no seu móvel, no nicho, né, do seu móvel. Então mede certinho essas medidas exatas do nicho, por exemplo, tem no manual. A minha estante aqui, onde o meu forno tá, pra você ter uma noção, ela tem 55 centímetros de profundidade. Então eu ganho 5 centímetros no fundo do forno, ele não tá encostado na parede. Então sobra esse espaço e eu consegui deixar a tomada dentro do nicho. Tá? No manual falam que o recomendado não é deixar a tomada atrás do forno, e sim mais embaixo ou mais em cima. Tem lá explicando certinho como você vai fazer um móvel planejado, né, para você encaixar, embutir o seu forno. No meu caso, ele tem uma ventilação muito boa dentro desse nicho. Eu vou mostrar aqui na lateral, a gente fez ripado. Então tem uma entrada de ar e aí não esquenta tanto, não é perigoso a tomada ficar ali dentro. Mas cada caso é um, então analisa o seu certinho e para você embutir o seu forno com segurança. Outra dúvida muito comum é sobre o painel, como o forno funciona. Então eu já falei para vocês que quando você vai ligar o forno, ele só vai funcionar quando você girar os 3 botões e a luz acesa, tá? O forno só funciona quando a luz dele estiver acesa. Por exemplo, se eu girar aqui a função, meu forno não está ligado. Se eu girar a temperatura, ele também não está ligado ainda, ele não vai esquentar. Agora, se eu ligar o timer, eu girei os 3 botões, a luz acendeu, então meu forno vai começar a esquentar de acordo com a programação que eu coloquei nele. Então é isso, pessoal, quando você for ligar o seu forno, tem que girar os 3 botões para a luz acender e ele ligar de fato e começar a fazer o trabalho dele. Não sei se vai dar para escutar, mas assim que eu giro os botões, começa uma ventilação do painel, que é para não deixar ele esquentar junto com o forno. Então é um mecanismo do próprio forno. E aí quando eu desligo, o forno fica um tempinho também tendo esse trabalho de esfriamento. Então ele vai ficar ali uns 10, 15 minutos ventilando, ele vai fazer um leve barulhinho, você vai ver que ele está trabalhando de uma forma, mas não é nada assim, um barulho super alto, por exemplo. Então me perguntam muito se é normal o forno ficar fazendo barulho após desligar ele. É só o mecanismo dele de esfriamento, porque como ele é embutido, ele tem que fazer essa ventilação para tirar esse calor dele. E outra coisa também que me perguntam é sobre a saída de ar do forno. Bem aqui em cima da porta
você colocar a mão aqui no puxador, você vai sentir sair um vento. É a saída de ar, eu acredito, do painel e também deve ser uma ventilação para resfriamento do forno quando você desliga ele. Me perguntaram se esse forno tem aquele cooler no fundo para trabalhar a ventilação do forno. Esse modelo não tem, eu acredito que só fornos maiores vão ter essa função. Quer ver? Ó, lá no fundo dele deixa eu ver se dá foco aqui. Ó, no fundo do forno é liso, não tem nenhum mecanismo para ventilação. Aproveitando que o forno tá aberto, eu vou falar sobre o vidro dele. Teve gente que já perguntou se é vidro triplo. Não, eu acredito que é um vidro duplo. Ele não dá muito trabalho para limpar. Um paninho úmido, você passa, ele já fica limpinho. Eu limpei ele agora, há pouco, antes de começar a gravar. E ele não tem esse problema de deixar transferir calor tanto para o ambiente. Lógico que quando você liga o forno, às vezes você vai sentir mais perto dele. Se eu ficar aqui, por exemplo, mas eu vou sentir que aqui tá um pouco mais quente do que mais perto da pia. Mas eu trabalhando aqui dentro da cozinha com o forno ligado, não tenho essa sensação de ambiente quente quando o forno tá ligado. Então ele consegue reter bem o calor, mesmo a porta não sendo vidro triplo, ela é um vidro duplo. Então aqui fora e ali dentro tem como tirar, desencaixar o vidro pra fazer essa limpeza. Eu nunca fiz, eu já tô com o forno há quase 2 anos e nunca tive esse problema de ter que tirar o vidro pra limpar, porque eu tô vendo que tá sujo, não entra sujeira ali dentro, por exemplo, no meu caso. Outra dúvida é sobre o funcionamento ainda. Já me perguntaram se quando liga o grill, se a resistência superior à resistência de cima, se ela muda de cor. Sim, ela começa a ficar mais avermelhada. Ele é bem potente, inclusive, essa função. Tem que tomar cuidado quando liga, porque já aconteceu casos de ligar, não ficar de olho e aí ele queima a sua preparação. É muito rápido mesmo. Mas ela leva um tempo pra mudar de cor, tá? Perguntaram também se é normal ela mudar de cor pra vermelho, depois voltar a ser mais a cor natural ali do ferro, depois acender de novo. Eu acredito que às vezes essa questão dele esquentar e desligar é pelo fato de alguns eletrodomésticos que trabalham com essa questão de calor ter esse termostato, sabe? Então, quando ele chega naquela temperatura, ele começa a manter e às vezes se excede, ele dá essa desligada para não ter esse aumento de temperatura excessivo, sabe? Para ele sempre manter. Então, às vezes, se o seu forno tá fazendo isso, seja por conta desse mecanismo. Como eu falei pra você, eu não utilizo muito a função grill, então eu não sei opinar muito bem sobre ela. A primeira temperatura do forno, depois do 0 graus, né, que é quando ele tá desligado, é 50 graus manter aquecido. Eu acredito que também para essa função de manter aquecido dentro do forno nessa temperatura bem baixinha, você tem que deixar os 3 botões ali funcionando. Então a função, a temperatura e o timer. Porque o forno, como eu falei pra vocês, ele só vai fazer o trabalho dele quando a luz tá acesa. E, por exemplo, ó, eu vou desligar o timer. Ele vai fazer o barulho e vai apagar a luz. Tá vendo? Aqui, o painel dele ainda tá fazendo essa ventilação, mas eu acredito que aqui dentro a função de esquentar não esteja mais trabalhando porque a luz apagou. E outra dica aqui também sobre a função do timer. Eu não costumo deixar o forno desligar por conta sozinho, né, da programação do timer. Por exemplo, eu faço muito bolo, praticamente todo dia. Então um bolo meu que eu faço, geralmente vai assar ali em 25, 30 minutos. Então eu deixo o timer com mais tempo, que aí depois eu mesmo vou e desligo o forno, sabe? Essa questão do timer em si é mais uma questão de te ajudar, eu acredito, quando você tem que fazer muita coisa na cozinha. Por exemplo, vou fazer um jantar e tenho que deixar a carne ali por 1 hora, mas enquanto essa 1 hora tá correndo, eu tô fazendo arroz, uma massa, um drink. Então, para eu não esquecer a minha carne ali queimar, em 1 hora, segurança, ele vai desligar. Depois, se eu ver que precisa de mais cozimento, mais tempo de forno, eu ligo novamente no tempo que eu acho necessário. Então, eu acho bacana quando você for fazer determinadas receitas que você pode estar ali mais perto cuidando, você mesmo desligar o seu forno. Mas eu acredito que essa questão do timer seja mais por segurança e praticidade. Então, o forno, ele pode sim
se autodesligar, né, sozinho, mas você também pode ter essa autonomia de vir e desligar o seu forno quando você quiser. Bom, e para terminar tem as perguntas sobre a questão de energia, né, se ele gasta muita energia, se tem que ter uma resistência separada para o forno dentro da cozinha. Bom, eu vou falar aqui sobre o meu caso. Em questão de conta de energia, eu não consigo passar um parâmetro para você, porque eu uso o meu forno praticamente diariamente, e aqui em casa tem duas cozinhas. Tem a minha, que é essa onde eu tô, e tem a da minha mãe, que é lá dentro de casa mesmo. Então a gente, né, não tem como eu falar que é o meu forno que tá puxando mais energia, o forno dela. Então isso eu não consigo responder pra você. E também isso varia muito de acordo com cada pessoa. Tem às vezes você vai comprar um forno desse, você vai usar só no final de semana. Então assim, eu não consigo te passar um parâmetro, mas eu acredito que um forno elétrico seja mais econômico do que um forno a gás, por exemplo. Porque esse aqui é um forno grande, né? Então, para eu esquentar um forno desse a gás, a manutenção de compra de gás eu acredito que seja um pouco mais caro do que a manutenção na conta de energia, por exemplo. E o meu, ele é em 220 volts, então o consumo de energia dele é um pouco menor do que se ele fosse 110, ok? E me perguntam também se tem que ter, por exemplo, uma resistência própria só pro forno. Aqui na minha cozinha não tem, se eu desligar a chave da energia vai desligar tudo. Não tem uma pra geladeira, uma pro forno. A única coisa diferente que tem aqui na cozinha é que ele é o único 220 aqui do cômodo. Então ele só tem a tomadinha dele 220, que é diferente das outras que são todas 110. E foi esse o vídeo de tirando as dúvidas mais frequentes sobre o meu forno. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder ela pra você. E lembrando também que o manual que tem basicamente todas essas dúvidas esclarecidas também tá aqui na descrição. Então você clica, vai ali dar uma olhadinha. E é isso, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tá doido pra comprar um forno desse, certo? Um beijo, até o próximo. Tchau!